19 anos da PUC TV. No programa de hoje você conhece um pouco da história da emissora que revolucionou a TV universitária no país. Empresa Júnior de Relações Internacionais chega para ampliar a formatação de alunos do curso. Setembro Dourado, nossa equipe foi conhecer a Casa Aura, que acolhe crianças com câncer. O que mudou após os ataques de 11 de setembro? Esse é o tema da nossa entrevista de estúdio. Acompanhe estes e outros destaques desta segunda-feira, 11 de setembro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, ontem a PUC TV completou 19 anos de sua fundação. A TV ainda é jovem, mas como se diz por aqui, é uma jovem madura. São muitas as histórias e é impressionante o número de jornalistas que passaram pela emissora universitária, né, Carol? 10 de setembro de 1998. Esta é a data que foi fundada a TV e a última edição do programa Memória falou sobre esta trajetória. É emocionante ver como é rica a história desta emissora. Veja só. O programa contou a história da TV desde a sua fundação, fazendo um contraponto com a história de Gustavo Maia. Ambos nasceram no mesmo dia, e um fator marcante é que o Gustavo atualmente estuda jornalismo na PUC Minas e sonha em fazer estágio na TV. Pretendo tentar o estágio na PUC TV enquanto eu estiver estudando e depois eu quero trabalhar com televisão também. Entre uma fala e outra, imagens da primeira entrada ao vivo e também da primeira transmissão do vestibular, que mobilizou uma equipe numerosa. Em pessoas diferentes, de cursos diferentes, com habilidades diferentes, foi possível a gente fazer uma misturada, né? Todo mundo fazendo um pouquinho de cada coisa e o resultado foi o que as pessoas puderam ver no ar. Grandes nomes do jornalismo mineiro que passaram pela PUC TV Minas ilustraram a reportagem. Ao final, uma singela homenagem feita por parte da equipe atual. 19 anos de muita história. Quem passa por aqui vive um universo de experiências e um só sentimento: gratidão. Muito bom. Se você quiser ver o programa na íntegra, basta acessar o canal da TV no YouTube e escrever na barra de pesquisa assim, ó, Memória PUC TV. É a edição de ontem, dia 10 de setembro. Ainda no programa de hoje, você assiste a um vídeo que o nosso Núcleo Web preparou para comemorar o aniversário da PUC TV. Então agora nós vamos ao vivo para a nossa redação. Quem está por lá é o Júlio César Puriati. Ele vai falar para a gente sobre a mostra Inova FAPEMIG. É com você, Júlio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos assiste também. E bom, olha que legal, a Mostra Inova FAPEMIG está chegando à sua terceira edição, agora em 2017. O evento tem como principal finalidade divulgar pesquisas feitas por universidades, empresas e centros de pesquisa nas áreas da tecnologia, da inovação e da ciência aqui em Minas Gerais. Ficou curioso para participar? O evento acontece entre os dias 15 e 17 de setembro no circuito da Praça da Liberdade. A entrada é aberta ao público e você pode conferir mais informações sobre a programação no site inovaminas.fapemig.br. Nós da PUC TV estaremos lá, então fiquem de olho na nossa cobertura. Recado dado, agora é hora de ver outros destaques da nossa agenda. Se liga! Violência e ética é o tema da segunda edição do Contraponto, fórum que debate temas atuais. O encontro acontece daqui a pouco, a partir das 6 horas da tarde, no Espaço Cultura e Fé, prédio 7, no campus Coração Eucarístico. Os convidados de hoje são os professores Carlos Roberto Drawing, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e o padre Márcio Antônio de Paiva, coordenador do curso de Filosofia da PUC Minas. Mais informações no e-mail fórumcontraponto@pucminas.br. Filosofia com Cinema é o nome da nova prática extensionista do curso de Filosofia da PUC Minas. A atividade acontece todos os sábados a partir das 9 horas da manhã no auditório 1 do prédio 4. As inscrições podem ser feitas no dia do evento. Mais informações no telefone 3319-4540 ou no e-mail atendimento.iftdj@pucminas.br. O curso de Relações Internacionais da PUC Minas agora conta também com uma empresa júnior, é a Forward Consultoria Júnior.
O lançamento da empresa, que entre os estudantes é conhecida como FWD, foi realizado na unidade Praça da Liberdade da PUC Minas. O auditório ficou cheio. Estudantes, convidados e professores estavam ansiosos. Eles aguardavam o lançamento desta empresa, que vem para ser um espaço de aprimoramento na formação dos alunos de Relações Internacionais da PUC Minas. No nosso curso, a gente sempre via demanda para isso. Os alunos sempre sentiram muita falta de algum tipo de organização interna que fosse mais ligada com o mercado de trabalho, entendeu? Então, por conta disso, a gente já tinha tentado várias vezes, já tinha várias discussões quanto a isso, a gente formou uma equipe e a partir disso a gente começou a trabalhar, a conversar com outras empresas júniores, a conversar com os alunos do curso, para poder criar uma empresa que refletisse o perfil do curso. São duas as diferenças básicas entre uma empresa júnior e uma empresa convencional. A primeira delas é que a empresa júnior oferece serviços com preço abaixo da média de mercado. A segunda e mais importante é que todo o gerenciamento da empresa é feito pelos próprios estudantes, sob supervisão dos professores. A gente pensa em auxiliar, a partir de uma consultoria, micro e pequenos empreendedores a internacionalizar a sua marca e a começar a exportar. Empresa Júnior agora consolidando no curso de GRI, na verdade retomando, tinha iniciativa anteriormente, agora o pessoal volta a todo vapor, é essencial para a formação dos alunos. Bem, digo isso porque na FAPEMIG a gente trabalha muito com a perspectiva de reconhecer a importância que hoje o empreendedorismo ele tem para a formação dos alunos de uma maneira geral, né? Não só da graduação, mestrado e doutorado. E a FWD tem um diferencial que é o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo ele pode nos auxiliar em momentos no quais tivermos dúvidas ou esclarecimentos do mercado de trabalho. É por isso que a gente está trazendo professores do curso e ex-formandos também em Relações Internacionais para trazer um pouco desse conhecimento, dessa expertise adquirida com eles ao longo dos anos no mercado de trabalho. Então eles têm a função de nos auxiliar e também aplicar práticas de governança na consultoria júnior FWD. O cônsul honorário-geral da Índia, no Rio de Janeiro, foi um dos convidados para a estreia. Ele elogiou a iniciativa. Eu acho que iniciativas como essa é muito importante para poder inserir os alunos, o curso de Relações Internacionais no mercado de trabalho, que talvez seja uma das deficiências do curso, que é um curso multidisciplinar, se adquire um conhecimento muito profundo, mas falta um pouquinho de prática. Muitas vezes o empregador, o empresário, mesmo até o diretor de uma agência pública, etc., tem dificuldade de compreender o perfil do estudante de Relações Internacionais e o que ele pode fazer numa determinada área específica. Eu acho que a empresa júnior pode ajudar muito nesse sentido, de não só informar o mercado um perfil, como também ajudar a formar o próprio perfil e um nicho de mercado mais específico para o estudante de Relações Internacionais. O dourado representa, entre tantas coisas, o ouro, a riqueza. E a maior riqueza que nós temos é a nossa vida. E é exatamente pela preservação da vida das crianças e também dos adolescentes que é realizada todos os anos a campanha Setembro Dourado. A nossa equipe foi conhecer a Casa de Acolhida Aura e conversamos também com especialistas no assunto. Qualidade de vida, um termo muito em evidência nos últimos tempos e que pode significar muitas coisas. E esta frase é o tema central da campanha Setembro Dourado, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o câncer infanto-juvenil. Para o Dr. Eduardo Ribeiro, médico membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, o câncer nas crianças tem origens diferentes das dos adultos. O câncer infantil, infanto-juvenil da criança e do adolescente é completamente diferente do câncer no adulto. No adulto, sim, a gente sabe que os fatores ambientais, tipo cigarro ou outras exposições, tem muito impacto na gênese dentro do tumor e na formação do tumor. A da criança não, da criança não existem, assim, com algumas exceções, fatores que desencadeiam. Esses fatores têm um peso muito menor, sabe? Então, assim, a gente acredita que outras coisas, mesmo da fase embrionária da criança e da parte genética, que levam ao desenvolvimento da doença. Mas o diagnóstico precoce ainda é muito importante. O diagnóstico precoce a gente dá muito valor porque a gente sabe que quanto mais cedo for descoberto o tumor, principalmente alguns tumores que são agressivos, a chance de cura, se ele for uma doença mais localizada, é maior.
né? Quando a doença já está mais disseminada, isso é uma chance de cura pode reduzir. Apesar de que muitos tumores na infância respondem muito bem ao tratamento, né? A quimioterapia, a radioterapia. Então, assim, a gente tem essas ferramentas para atuar. Como eu disse agora há pouco, qualidade de vida é o tema da campanha. E o que seriam das crianças que moram no interior do estado se não existissem as casas de acolhida na capital? Pergunta difícil, né? Mas o objetivo dessas instituições, aí a resposta é simples. Nós fomos até a Casa Aura, que é referência em acolhimento, e este ano participa da campanha, contribuindo na conscientização. Essa casa aqui, além de uma acolhida, eu vejo ela como um complemento da família que a família deixou no interior, né? Que aqui a gente acaba criando um vínculo mesmo. A gente gosta tanto desses meninos, acostuma tanto com os meninos, com as mães, que eu creio que a gente vira uma família mesmo. E realmente é uma família. Enquanto eu conversava com a mãe da Luana, olha quem apareceu, a Isabelle, que é de Turmalina. Vem cá, fica aqui com a gente. Você vai participar da entrevista também? Vai? Vou. Ela não tem vergonha não, tá vendo, Luana? A Luana tá com vergonha de conversar com a gente, mas ela é de Conselheiro Lafayette, né? Isso, a gente mora lá em Conselheiro Lafayette. E aí vocês vieram por aqui e são acolhidos aqui na casa. A gente veio que ela começou o tratamento agora, em julho, né? E ficou internada 49 dias, aí a gente saiu e voltamos e estamos acolhidos aqui na casa, né? Porque tem todo um apoio que ela precisa, né? Ficar lá na cidade, apesar de ser uma cidade perto, né? Porque Lafayette não é tão longe daqui, mas qualquer problema que der, até chegar na Santa Casa aqui em Belo Horizonte, pode acontecer vários imprevistos. Então a gente preferiu continuar, ficar aqui na casa, ser acolhida aqui, que aqui qualquer coisa que acontecer, rapidinho a gente tá lá no hospital, né? E Luana, você gosta de ficar aqui? Uhum. A Luana tá meio tímida, ela tava conversando comigo aqui agora há pouco, mas você não tem vergonha, né? Você fala à vontade, sapeca. Ela gosta de cantar. Canta então pra gente. Jorge Lavorato, uma das psicólogas que atende as crianças na Casa Aura, explicou a essência que move a atuação da equipe. O nosso grande propósito é que essas pessoas, tanto as crianças e suas famílias, se sintam realmente em casa. E a Aura, ela tem essa aura, né, envolvida por todos os profissionais que aqui estão, os voluntários que também fazem parte do nosso dia a dia. Quem quiser conhecer aqui a casa, como é que faz? Tem que entrar em contato conosco, né, pelos nossos telefones e agendar uma visita, né? Sempre as visitas são agendadas, são muito bem-vindas, mas é bom combinar antes para não haver nenhum atropelo, né? Porque são várias atividades que acontecem, nós promovemos também passeios e atividades culturais e sociais com essas crianças, então pode ser que algum visitante dê com a cara na porta, a gente esteja passeando por aí. Mas o que a gente proporciona realmente é um cotidiano saudável, qualidade de vida para essas crianças. Então, quem quiser conhecer e contribuir com a Casa Aura, basta acessar o site aura.org.br. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar do 11 de setembro. A entrevista é com o professor Ricardo Guise Corniglion, professor de Política Internacional da PUC Minas. Mas antes, como prometido, vamos ver o vídeo que o Núcleo Web preparou para comemorar o aniversário da TV. Você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso dia a dia aqui na emissora.
Estamos de volta com o Espaço PUC. Nesse bloco vamos falar do 11 de setembro. Desde o ano de 2001, essa data ficou marcada na memória das pessoas do mundo inteiro. 11 de setembro. Hoje é o dia em que relembramos uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos no ano de 2001. 19 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais. 2 deles atingiram as torres gêmeas do complexo empresarial World Trade Center, em Nova York. Um avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington. Já o 4º avião não conseguiu chegar a seu destino e caiu em campo aberto na Pensilvânia. Os ataques terroristas deixaram um saldo de quase 3.000 mortos, entre eles os 19 sequestradores que estavam a bordo dos aviões. A organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda assumiu o ato terrorista. Eu converso agora com o professor de Política Internacional da PUC Minas, Ricardo Guise Corniglion. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio. Obrigado, eu agradeço também o convite numa semana importante, né, de aniversário da PUC TV. Isso. Muito obrigado. Pois é, a gente viu, né, na nossa nota que o número de mortos e feridos foi exorbitante. A gente pode falar que esse foi o maior atentado terrorista da história? Olha, sem dúvida, se a gente usar o conceito de terrorismo no sentido estrito sensu, eu diria que sim. Alguns autores alegam que o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki foi uma espécie de atentado terrorista de Estado, né? Terrorismo de Estado. Mas eu particularmente, eu não considero dessa forma. Eu acho que 11 de setembro, até hoje, foi o atentado mais bem planejado da história, pegou de surpresa os Estados Unidos e o mundo inteiro, e é um dia que vai ficar marcado, né? Os historiadores daqui a 100, 200 anos, eles vão estar revendo essas imagens e analisando o impacto que o 11 de setembro teve nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, de fato, realmente foi um atentado muito bem planejado, né? A gente viu que a Al-Qaeda assumiu, né, o atentado. E quais teriam sido os motivos do atentado? A liderança da Al-Qaeda era o Bin Laden, né? O número 2 da Al-Qaeda, que era o médico egípcio Ayman al-Zawahiri, ele foi o mentor do Bin Laden. E o Bin Laden, ele foi aliado dos Estados Unidos, na verdade, quando lutou contra a invasão dos soviéticos no Afeganistão nos anos 80. Mas depois da Guerra do Golfo, em 91, os Estados Unidos passaram a usar bases aéreas na Arábia Saudita, uma base perto de Riad, para bombardear o Iraque e outros países árabes. E foi aí que o Bin Laden se tornou um inimigo dos Estados Unidos. Ele não se conformava com o fato da família real saudita ter autorizado, né, um país imperialista do ponto de vista dele, que usasse essa base contra, obviamente, os interesses americanos no Oriente Médio. Esse é um dos pontos, né? Existe também toda uma história de imperialismo, né, de dominação do Ocidente sobre uma série de povos no mundo, inclusive os árabes também. Então isso também faz parte, eu acho. Mas o terrorismo, ele tem muitas causas. Ele tem causas históricas, ele tem causas sociais, as periferias das grandes cidades ocidentais em que esses migrantes não conseguem se inserir, né, na sociedade. É muito complexo. Estudar o terrorismo é de uma complexidade muito grande, né? É um assunto multidisciplinar, né? Então, professor, depois aí dos ataques de 11 de setembro, de acordo com a sua avaliação, o que muda, né, em termos globais, assim, tanto de precaução, enfim, o que muda após esse atentado? Eu diria que o 11 de setembro mudou a vida de todo mundo, né? Ele foi a primeira guerra do século XXI. Eu diria que o 11 de setembro inaugurou a guerra ao terror, né? Que é uma guerra que vai durar. Eu diria que a guerra ao terror ela está para o século XXI, assim como a Guerra Fria esteve para o século XX. É uma guerra principalmente do Ocidente contra esses atentados internacionais realizados em sua maior parte por terroristas que têm um viés muçulmano. Eu não estou dizendo que só eles realizam atentados, a gente tem atentados no mundo inteiro, de tudo quanto é tipo de religião, mas esses atentados, eles realmente estão no foco do Ocidente, porque eles estão se espalhando agora pelas cidades europeias também, né? E americanas, então é algo que ninguém tinha pensado que pudesse acontecer. Atentado terrorista não é algo novo, isso é antigo, mas a escala, né, o tamanho e a quantidade de mortes que esses atentados têm conseguido gerar, isso sim é uma novidade. E qual foi a resposta dos Estados Unidos ao atentado, pelo menos numa questão assim, imediata? A resposta imediata, no caso, foi invadir o Afeganistão para perseguir o mentor dos atentados e desmantelar a Al-Qaeda. A Al-Qaeda estava baseada principalmente no Afeganistão, com os talibãs, né? Os talibãs receberam o Bin Laden lá, ele montou um campo de treinamento no Afeganistão. Então, se eu não me engano, em dezembro de 2001, novembro, dezembro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e estão lá até hoje. Essa é a maior guerra americana, é a guerra que já dura mais tempo dos Estados Unidos. Eles estão lá desde 2001, então já tem aí 16 anos que eles estão no Afeganistão.
E levaram 10 anos para conseguir descobrir onde o Bin Laden estava e capturá-lo e matá-lo, né? Então, assim, do ponto de vista da política do Bush, né, de combate ao terrorismo, foi o grande fiasco, porque ele não conseguiu perseguir e descobrir onde o Bin Laden estava durante 10 anos. O Obama é que, na verdade, resolveu investir muito mais na inteligência e conseguir localizar o Bin Laden e matar. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje são os países ocidentais acuados exatamente com medo que um atentado ocorra nas suas capitais. A gente teve um recente em Berlim, nós tivemos em Paris vários, nós tivemos agora esse de Barcelona, tivemos em Londres vários também. Ou seja, esses terroristas, eles escolhem as grandes capitais, os locais geralmente que são ícones, né, locais também de turismo, e uma característica dos últimos anos, né, principalmente por causa do enfraquecimento do Estado Islâmico, que hoje é talvez o grupo terrorista mais perigoso do mundo, né, além da Al-Qaeda também, que ficou um pouco enfraquecida, é que os atentados terroristas eles têm se tornado menos sofisticados. O que é isso? O 11 de setembro foi o atentado talvez mais sofisticado realizado até hoje. Os terroristas tiveram que aprender a pilotar aviões de grande porte, isso é muito caro, isso é muito difícil de fazer, aprenderam a falar inglês, foram morar nos Estados Unidos e a partir daí sequestraram os aviões, né? Hoje, os atentados, quando eu falo que eles estão menos sofisticados, é o camarada pegar um caminhão ou um ônibus ou um furgão e invadir calçadas e atropelar pessoas, né? Isso é um tipo de atentado que exige menos planejamento, menos sofisticação, mais difíceis de serem rastreados, porque uma pessoa sozinha pode decidir fazer isso, né, baseado numa ideologia fundamentalista islâmica, por exemplo. Dificulta bastante. Dificulta muito prever, né, onde esses atentados vão acontecer e quando. Professor, quais foram os principais impactos religiosos, culturais e econômicos depois do 11 de setembro? Tem um autor chamado Samuel Huntington, que em 96 ele publicou um livro chamado Choque de Civilizações. Ele foi muito criticado, né, porque de certa forma ele generalizava muito um suposto choque de civilizações entre o Ocidente, o Islã, o Ocidente e a civilização chinesa, a China, né? Mas de certa forma, algumas coisas que ele falou acabaram se tornando realidade recentemente, após principalmente o 11 de setembro, né? O que a gente vê hoje no mundo, nos Estados Unidos e na Europa principalmente, são pessoas que estão tomando aversões aos muçulmanos. São pessoas que culpam injustamente qualquer muçulmano de ser terrorista ou de se coadunar com o terrorismo. Então, assim, existe realmente o 11 de setembro, como consequência, os atentados, né, que decorreram a partir dele, esses atentados eles têm, de fato, gerado uma dificuldade na coexistência de religiões, entre pessoas de religiões diferentes, o que nunca foi fácil. Desde a época de Cristo nós temos problema com isso, né? Mas, de fato, o fato desses muçulmanos estarem realizando atentados, né, em grande quantidade contra alvos ocidentais, de países que são majoritariamente cristãos, católicos ou enfim, protestantes, etc., de fato tem colocado pessoas... tem criado uma rivalidade, né, uma animosidade entre elas que estava, de certa forma, controlada, né? E, professor, para encerrar agora rapidamente, você acha que as pessoas correm risco de atentados como esse, assim, de grande porte? Como que você enxerga assim, esse cenário? Eu diria que atentados de grande porte... Correr, realmente, todo mundo corre, mas eu acho que os serviços de inteligência nos Estados Unidos e na Europa, eles têm atuado de uma forma muito eficaz no sentido de prender pessoas que estão planejando atentados de grande porte. Pelo menos, porque na verdade a imprensa não divulga isso. Mas a quantidade de atentados que o governo americano impediu nos últimos anos, e o francês também, é muito grande. É coisa de dezenas de atentados. São dezenas de atentados que são evitados. Mas eles não divulgam demais para a população não ficar amedrontada. Inclusive no Brasil, nós tivemos a prisão antes da Olimpíada, lembram? De 12 pessoas que estavam planejando atentados no Rio de Janeiro. Então, assim, o trabalho de inteligência ele tem que ser feito exatamente para evitar esses atentados que são organizados durante meses. Isso, com inteligência, é relativamente fácil de conseguir identificar e impedir que eles aconteçam. Agora, esse como o último que aconteceu em Barcelona, ou como aquele em Nice, na França, no 14 de julho do ano passado, esses realmente são muito mais difíceis de conseguir impedir, né? Infelizmente. Certo, professor. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço, muito obrigado. Obrigado, professor. O programa de hoje chega ao fim. Envie sugestões e comentários para espaçopuc@pucminas.br e não deixe de participar pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.